A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos bater um papo com os cantores e compositores Anelisa Assunção e Curumim. Nós vamos falar da sobrevivência dos artistas em tempos de pandemia, vamos falar de editais, de políticas públicas para a cultura, entre outros assuntos. Tudo com muita música, em casa, na quarentena. Nós estamos em contato agora com Curumim e Anelisa Assunção. Anelisa Assunção, cantora, compositora, produtora, atriz, tudo isso. Curumim também, cantor, compositor, produtor, instrumentista. Bom, o currículo dos dois é muito grande, não vai dar tempo de contar tudo que vocês fazem aqui no programa. A gente vai começar falando um pouquinho do impacto que aconteceu, né, em toda a área de arte, especialmente vocês da música, que vivem de shows, basicamente, tem os discos, tem as lives e tudo mais, mas vivem de shows. Aí vocês recebem a notícia que para tudo mesmo. Como é que vocês reagiram em casa? Como é que vocês se organizaram? O que vocês fizeram assim no primeiro momento, quando receberam esse impacto da pandemia, que tiveram que mudar toda uma estratégia? Nós também, todos nós, né? Como é que vocês reagiram? Começando com a Anelise, que eu sou um gentleman primeiro, por favor. Obrigada. Eu acho que como a maioria das pessoas, né? Primeiro com um susto, uma sensação bem, né, de bastante medo, né? Porque a gente não tinha muita informação do que estava acontecendo. As informações que a gente tinha eram de, né, pessoas morrendo, hospitais em colapso, mistério sobre a doença, não sabia o que era. Aí grupos de risco, não grupos de risco, enfim. Acho que todo mundo foi pego um pouco por esse lugar, né, do susto, do medo. E aqui também teve isso. A gente foi aprendendo, entendendo o dia a dia, né, com os amigos, com a escola, né, que também teve o baque, né, das paradas de aula, e em pouco tempo eles começaram a se organizar para dar aulas em casa, assim, aula online, e isso não era uma prática, então também teve toda uma adaptação, né? A gente também notou os professores, os coordenadores bastante assustados com isso, mas não podendo parar também, né? Eu acho que a gente teve essa sorte, né? Porque nós moramos em 5 pessoas, né? E eu, o Curumim e a Rubi, o Bento e o Benedito. Então a gente tinha um núcleo grande também de apoio um com o outro, que acho que isso ajudou muito ali naquela primeira semana, onde foi um pouco mais tenso, assim, né? Do mistério de tudo que estava acontecendo. O impacto com o trabalho foi um segundo susto, né? O primeiro, para mim, por exemplo, a gente teve todos os shows cancelados, mas no primeiro momento parecia que cancelou e vai remarcar mês que vem. Então a gente não tinha entendido que a gente só ia poder fazer show em 2021. Então, naquele primeiro momento, o impacto de ter tido os shows cancelados, ele não... Ele assustou depois, né? Tipo, caramba, não é o mês que vem, é o ano que vem, como é que a gente vai viver? E aí também correr atrás criativamente disso funcionar de algum jeito, né? A gente conseguir produzir conteúdo, criar experiências, né? Ter alguma, enfim, fidelidade também com a nossa própria arte, não virar, né, mais um produto virtual efêmero, mas de certa forma fica um pouco nesse lugar, né? Então, mas estamos tentando ainda.
descobri. Foi muito legal. Que tem, além do impacto do artista, vocês têm um impacto familiar também. Tem que reorganizar tudo em casa, né? Que é uma coisa maluca. Você tem que reorganizar. Vocês, 3 crianças, né? Uma nem tanto, a Rubi já está grande, né? É. Mas tem 3 crianças, você tem que... Primeiro, como é que a gente vai organizar aqui? E depois, mas tudo bem, tem a sobrevivência. O que a gente vai fazer para sobreviver, né? Eu queria que o depoimento do Curumim também, por favor. É uma readaptação geral da sociedade, né? Todo mundo que eu falei, a gente também foi isso, né? Refazer todo o cotidiano, né, da casa, toda a organização. E no meio disso, muita incerteza, né? Muita insegurança, não só por conta da própria doença, mas pela... Eu vi outro dia aí também uma pessoa falando, achei muito interessante, que a gente não vive só uma pandemia, né? A gente vive também um pandemônio. Verdade. Então, eu não sei o que é pior, assim, né? Você vê tudo meio se esfacelando, você vê que a pandemia, ela é perigosa, ela é terrível, né? Ela é uma doença muito complexa e você vê que todo o suporte que você poderia ter, ele está completamente esmigalhado, assim. Tem a questão que a gente fica preocupado, claro, né? Porque em outros lugares eles têm a pandemia, tem que resolver as questões mais urgentes da população em geral, né? De todos os setores, mas a política está mais ou menos organizada. Aqui parece que os caras torcem, né? Parece que criam fatos que acabam deixando você mais preocupado ainda, um desprezo, né? Geral pela população mais carente. O cara não está nem aí, vai todo mundo para a rua, tudo bem e tal. Né? Isso sem falar da cultura, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a cultura que antes da pandemia já estava jogada às traças, agora então pior ainda. Né? Então, eu acho até às vezes que eu não sei, eu acho que por trás disso tem essa política parecida com o nazismo mesmo, que né? No nazismo eles claramente pegaram os judeus e levaram para os campos de concentração, e aqui é uma coisa mais assim disfarçada, porque não se fala abertamente, mas é isso, deixa as pessoas morrer, vai ser melhor para mim depois, vai ser mais fácil de governar depois. Mas eu tenho essa impressão assim, que tem um sentimento de tipo, não, eles vão morrer e tudo bem, vai ser melhor, porque a gente vai diminuir o número de mortes, vai precisar diminuir o número de assistência, de hospital público, a gente vai se livrar de um monte de contribuinte, enfim, vai ser melhor para... Às vezes, eu acho que tem esse pensamento num pano de fundo aí. Nós trouxemos outro dia na rádio um sujeito para definir o nazismo, o fascismo, né? Aí eu falei, não, tira a palavra, as duas, tira, e vê o comportamento, o que os caras fazem. Aí você vê o que está sendo feito nesse governo central, é exatamente isso. Né? Só você tirar a palavra, não é bem isso, você está exagerando, né? Você está exagerando. Não é bem isso. Então pega a palavra, tira a palavra e vê os atos. Né? Perseguição pela cultura, filtros no cinema, na música, desprezo pela memória, né? O caso da Cinemateca, eu estou assustadíssimo com a história da Cinemateca, que pode fechar, né? Isso entre outras coisas. Conversamos outro dia com o Capinã, Zé Carlos Capinã, um dos maiores poetas da música popular brasileira, né? Querido, está lá preocupado com o Museu de Arte Negra lá, pode fechar, e não sabe fazer. Ele com 78 anos, trabalhando, né, nessa aí, preocupadíssimo, né? Ele relatou aqui para nós. Então, se você pegar todos os atos, né, o desprezo por tudo isso, a palavra está lá. Se não for nazismo, é fascismo, mas é qualquer coisa muito parecida. Né? Só questão de definir né, é o de menos. Né? Agora, com relação a algumas iniciativas que aconteceram, eu vi que muitos artistas correram para fazer lives. Não, eu preciso estar, uma ansiedade que eu entendi, né, natural. Eu preciso estar aparecendo, eu não posso parar, porque ninguém vai lembrar de mim, depois eu preciso tocar e tal. Todo mundo correu para fazer live. Muito bem, acho importante. Mas também a preocupação é que a turma que dá apoio a vocês dois,
fizeram vários shows. A Anelisa até viu recentemente lá no Sesc o especial sobre o Itamar Assunção, né, Anelise, que você coordenou, dirigiu, lindo, achei o máximo e tal. E eu vi um montão de gente que fez o projeto, né, que trabalhou na produção, né, Anelise? Você pode dizer melhor. Todo aquele gente pra caramba ali, trabalhando diariamente. Então, esse pessoal que não faz só música, que trabalha no dia a dia, na carpintaria, tem o termo, né, do teatro, chama carpintaria, não sei, depois você me corrige, mas um montão de gente envolvido nessa cadeia de trabalhadores da música, do teatro, né? E esse pessoal não tem trabalho também, né? É assustador, né, Denise? Tem muita gente que está descoberta, porque o músico, a não ser que seja um artista, músico-artista, ele não vai conseguir fazer uma live sozinho. A gente não consegue fazer uma live com a banda, porque não pode ficar perto. Então, foi super esquisito, assim. E não é só músico, né? Como você falou, tem engenheiro de som, tem iluminador, produtor, técnicos, hold, uma série de pessoas que trabalham por trás, né? Para acontecer um show, para acontecer um espetáculo de teatro. Então, mas é isso, né? A gente também teve que pensar, enfim, a realidade de cada artista e também a consciência, né? Porque eu não sou uma artista de números altos, há uma confusão muito grande interpretativa, porque eu tenho o nome do meu pai, porque eu tenho, de certa forma, esse caminho aberto, né, por ser filha de uma pessoa importante, mas que também, enfim, morreu pobre, sem nunca conseguir comprar uma casa. Então, né, tem uma coisa, tem um status moral pela intelectualidade, enfim, dele, tudo que ele criou. Mas isso não é revertido, nunca foi, né, revertido financeiramente, monetizado. Se meu pai fosse monetizado, o tanto que ele é reconhecido como uma pessoa importante, um artista importante, de muita relevância para a cultura popular, ele teria tido uma outra realidade de vida. E isso acontece também comigo. Então, há uma confusão das pessoas em acreditarem que eu tenho bens, posses, né? Eu tenho um cachê muito ruim. Eu tenho muita notoriedade, as pessoas têm muito respeito pelo meu trabalho, mas elas me pagam muito mal ainda. Eu tenho números muito menores que vários outros artistas que não tem nem, às vezes não tem nem o mesmo alcance. E, né, isso aconteceu recentemente, onde, né, acabei sendo engessada ali um pouco ao lado da Zélia, por ser contemplada num edital do Itaú. Uhum. Também desses de emergenciais, e teve maior confusão, as pessoas falando, mas pessoas famosas não deveriam, que não estão precisando, não deveriam se inscrever, como Annelise, Jorge Macalé e Zélia Duncan. Então é uma maluquice, porque é a mesma coisa do Macalé, né? Ele é um artista que, infelizmente, é muito desvalorizado pela sociedade em relação à monetização mesmo do trabalho dele. Né? Um artista como o Jorge Macalé não deveria ter que precisar se inscrever num edital de R$5.000. Claro. Então, eu vou me defendendo disso de alguma forma, enfim, aqui e ali, mas alguns artistas fizeram ações muito interessantes e dividiram seus cachês de live com suas equipes, conseguiram fazer um adiantamento dos shows que foram cancelados, né? Porque de repente o show foi cancelado, aquela equipe estava contando com aquele cachê para o próximo aluguel, para uma dívida com a escola, não importa, né? Então de repente você tem ali você ia receber, sei lá, 10 mil nos próximos meses com todos os shows que você ia fazer e não vai mais. Então algumas pessoas conseguiram fazer isso, adiantar os cachês. Tudo assim, né? Tudo é uma questão da consciência e da consciência do lugar, né? E do privilégio.
Mas teve muito artista que não fez isso, que a gente sabe que poderia ter feito, que consegue fazer, que tem dinheiro para fazer. Mas não fez, porque não sentiu. Então, é muito doido isso. Também é um momento onde a gente vê que existe uma grande máscara em nós, né? Como nós somos, o que a gente quer, como a gente quer passar esses valores aí para frente, porque no meu caso, os meus músicos trabalham comigo muito na guerrilha. A gente faz muito show para não receber nada, para receber R$300, entende? Eu não consigo. Essa é a realidade que as pessoas não sabem, né? Você está falando aqui, Annelise. Não, a Annelise está cantando lá, ela está toda arrumada, está linda e tal, cantando, fazendo show. Ela deve ganhar muito dinheiro e tal. Sim, Não, e eu fiz muitos projetos com as coisas do meu pai o ano passado, então eu tinha uma presença de mídia acontecendo, né, em torno disso. Eram projetos grandes, mas é isso, é uma loucura, assim, é muito triste. Tiveram momentos em que eu fiquei muito desesperada, pensando, gente, eu vou ter que abrir uma planilha, vou ter que transformar isso em público para as pessoas entenderem, assim, que eu sou a parte que ganha pior em todos os projetos que eu faço. Então, é muito doido, assim, nesse momento da pandemia, para mim isso já era uma sensação, mas eu acho que agora, com a pandemia, isso fica um pouco mais claro para vários outros artistas e também para os músicos que acompanham. Né? Os nossos músicos tocam com muitas pessoas, não só com a gente. A gente sabe que quando eles estão com a gente é uma relação diferente, né? Tem amor, tem carinho e respeito pelo trabalho, porque ninguém está ficando rico tocando comigo. Annelise, só para ter uma ideia, para as pessoas que não conhecem, a gente está revelando alguns pontos. Assim, naquela produção que eu assisti da história do seu pai, do Itamar, querido, quantas pessoas estavam envolvidas? Só trabalhadores, gente que estava envolvida no projeto. Quantas pessoas tinham? Só para as pessoas terem uma ideia. Num projeto... Todas as pessoas, incluindo o elenco, eram 44. 44 trabalhadores da arte num projeto. As pessoas não têm noção, né? De quanta gente está envolvida. Pensa que eles chamam o pessoal, faz ali e tal. É complicado. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais um pouquinho dessas coisas todas, desses projetos também estão ajudando os artistas, eu acho importante. A gente está divulgando aqui direto, mas vamos ouvir uma música para dar um respiro consciente, como diz a Monja Cohen, aprendi outro dia, que ela tem respiro, sei lá, né? Pra gente, às vezes é bom de manhã, você acorda vendo o relato de mortes do dia, né? Então você precisa dar um respiro para ver se acorda, né? O que a gente vai ouvir, Annelise? Você que manda aí. Vamos escutar, isso não vai ficar assim, acho que vem bem a calhar com o papo. Fala um pouquinho dessa música antes de ouvir. Essa música é uma música do meu pai, de Itamar Assunção, e a gente fez uma live recentemente pelo Sesc, que a gente decidiu fazer o repertório só com músicas dele. E ela é a primeira, assim, eu acho que essa música tem 40 anos, quase 40 anos, e ela é linda, assim, tem um recado poético que tem muito a ver com o que está acontecendo agora. E vocês fizeram esse sofá amarelo aí do fundo, não é isso? Indiscrições e tal. Tem até uma foto de Itamar lá. Mostra assim, mostra um pouquinho. Tem. Tá lá no fundo, tá lá a foto de Itamar lá no fundo. Aí, o Curumim vai mostrar aqui, ó. O Curumim está fazendo a produção. Aqui é o programa assim mesmo. Valeu, Curumim. Estamos vendo aqui o Itamar, lá no fundão. Perto das plantas. Ele está perto das plantas. Está muito bem. Né? Imagino se ele estivesse aqui com a gente, o que ele ia falar disso tudo, né? Nossa Senhora! Só de pensar, né? Enfim. Então vamos rodar então a música Isso Não Vai Ficar Assim. Daqui a pouco a gente volta. O Curumim e a Annelise Assunção. Roda. Fiquem em casa. Rosas, crisântemos, cravos e jasmins, brancas margaridas nos jardins, borboletas, mil cores nos polens das flores, porém, isso não vai ficar assim, meu bem.
Isso não vai ficar assim. Nossos filhos, filhas, vidas individuais, mortais, nem menos também nem mais do que seus pobres pais. Pintam, bordam, fazem quase tudo, podem, porém isso não vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim, por isso beije-me, beije-me, beije-me. Tudo se for boneca, se for ruim. Colibris, carnavais, corais, capins, reis, camponês, vocês cobras e cupins também. Isso não vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim. Bichos, bichas, punks, anjos, querubins, Yansan, Deus, Tupã, eu, tudo enfim. Peter Pan, pode, pirlim, pim, pim também. Isso não vai ficar assim, meu bem. Isso não vai ficar assim, por isso beije-me, 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 por isso beije-me, beije-me muito, beije-me, beije-me muito, como se fosse essa noite a última vez. Estamos de volta aqui com a Anelisa Assunção e o Curumim. A gente está falando de pandemia, estamos falando de música e estamos falando das ações sociais aí nesse meio confuso que está, né, para os artistas. Você tem alguma esperança, Anelisa e Curumim, a pergunta para os dois, de que a gente vai conseguir algum apoio de políticas públicas no Estado e no município, para não falar do governo federal, porque isso a gente já perdeu a esperança, né? A não ser com a atuação dos deputados que estão aprovando uma verba aí, né, importante de emergência, que depois de passar pelo Senado tem ainda a possibilidade do veto do coiso, né? Então a gente fala com muito cuidado, não sabe se vai rolar ou não. Mas com relação ao Estado de São Paulo, vocês vivem aqui, São Paulo, município e Estado, tem alguma ação política pública? Vale a pena mencionar nesse momento que vocês estão achando que estão indo para o caminho certo? Não? O governo da cidade de São Paulo ele abriu um edital, ele já de alguma forma se movimentou um pouco nessa questão, demonstrando também alguma ciência, né, da situação, que ele, né, que ele sabe que o papel dele é auxiliar a população nesse momento, os vários setores, e ele já se movimentou um pouco nesse sentido. O movimento mais na ordem do estadual, né, de São Paulo, eu acho que vai mais pela Câmara, mas ainda assim também ainda bem confuso, né? Acho que a Câmara de São Paulo ainda está bem confusa. Então, não é nem Câmara, né? É a Assembleia, né, do Estado. É da Assembleia, da Assembleia, os deputados estaduais. Então fica aquela movimentação mais ideológica, porque isso, quem é de esquerda apoia a cultura, hoje em dia quem é de direita odeia a cultura, então fica essa briga estranha aí. E por enquanto não teve nenhuma movimentação de ordem estadual, mas eu acredito que não vai ter, não. Também acho que não vai, que é melhor a gente não esperar isso. Não esperar, né? Não, é isso que o Curumim falou. A prefeitura abriu uns editais emergenciais, assim, foi rápido, foi, né, assim, sei lá, 2, 3 semanas depois
do início da pandemia, isso já tinha sido organizado, estava publicado, as pessoas podiam se inscrever, a inscrição era simples, tinham, né, então, né, tiveram algumas nomenclaturas e, enfim, é isso, né, tem tentativas, até mesmo as lives, né, a questão fica, quem fica descoberto é realmente sempre essa equipe, essa parte dos trabalhadores da cultura que não são visibilizados mesmo, que já não eram antes, quando os shows e os espetáculos aconteciam ao vivo. Uhum. Mas aí acho que faz todo esse link, né? O Sesc abriu o edital também para ajudar. Isso, é uma convocatória que eles chamam, abrindo, inclusive, que eu achei importante, né? Abrindo também para os técnicos, para eles darem cursos, porque muita gente está fazendo live, não sei se vocês concordam, e ainda tem uma dificuldade. O Curumim é produtor, você também, né, Annelise? Então, vocês dão o jeito de ter um som legal, de ficar bacaninha, fazer um cenário, organiza, vocês têm muita experiência nisso. Agora, tem um artista que mal sabe plugar na internet, tem dificuldades básicas, né, de fazer. Então, e eles podem dar cursos, né, e ajudar essa turma toda, que achei positivo nessa convocatória, né, que o Marcos Rego, lá do Sesc Nacional, disse que não era um edital, porque não tem essa configuração, né, que tem, inclusive, um tutorial para ajudar os técnicos a participarem também. Então, abre um pouco esse leque, acho importante, para ajudar de forma emergencial essa turma, né? Eu tenho relatos aqui, desde que começou o programa, já estamos em 45 programas por aí, e de gente batendo a porta de produtoras, de estúdios e tal, músicos e tal, pedindo cesta básica. Olha só o drama, né? Cesta básica, comida, passando fome, né? Então, não é que eu falo isso... Eu falo disso de forma dramática porque realmente é uma tragédia mesmo, né? O sujeito precisar... Não é questão de ter trabalho, não está falando de trabalho, está falando de comida. De precisar sobrevivência, claro. Sobrevivência é a palavra, né? Então, acho isso assusta muito, né? Que a gente precisa reaprender mesmo, né? A gente, como profissional liberal e prestador de serviços, infelizmente tem que se preocupar desde muito cedo a ter uma previdência privada, pagar uma previdência, a previdência pública, né? Isso é um problema que a gente vê muito, né? A falta de educação financeira no Brasil e o desestímulo, né? Então, você vê muita gente que trabalha no sistema da informalidade e que acha que não tem direitos. Então, né, num momento como esse, uma pessoa que está contribuindo aí há 15 anos, 20 anos, e está passando por uma gestação, ela consegue, né, uma licença maternidade pela União. Eu recebi nas minhas 2 gravidez, porque eu sempre contribuí. Mas eu comecei a contribuir porque eu trabalhei na TV Cultura e era uma condição contratual. Natural, né, do serviço, mesmo sendo prestadora de serviço, PJ, foi ali, isso faz 17 anos, 18, que eu comecei a entender a importância de contribuir, mas a gente realmente não tem essa educação financeira. Então, hoje também a gente vê muito músico que está descoberto porque nunca se operativou, porque não sabia que podia pagar sendo informal, né? Pagar pelo mínimo. E aí, no momento de um acidente físico, né? Eu tive a Lelena, que toca comigo, caiu num show e ela machucou o tornozelo. E então, como é que faz, né? Quando um músico não consegue? Aí, os meus 3 shows seguintes, ela não pôde fazer. Mas ela era cooperativada, ela conseguiu se articular, porque aí você tem essas coberturas, né? Um auxílio doença, né? Deus me livre, mas isso, né? Eu já vi muito acontecer, músico se ferir, às vezes em trabalho e às vezes não. Uma situação da vida, um acidente que aconteça em casa e um corte que impossibilite o cara de tocar,
Então, tudo isso faz parte de uma educação financeira que a gente não tem. Acho que agora é um momento muito importante para falar sobre isso. As pessoas entenderem os seus direitos, a gente também entender os nossos direitos como cidadão, porque senão a gente fica o tempo inteiro desvinculando a arte do trabalho, né? O trabalho artístico como um ofício. O pessoal passa a dizer que a arte ela não tem essa, né? Porque parece uma coisa etérea, assim, né? Porque a arte e tal, eles vão lá, resolvem e tal. Tem todo um trabalho muito pesado antes, né, de apresentar um show, de uma preparação. Você não vai lá, o Curumim faz vários espetáculos, né? Curumim tem que preparar o show, ensaiar, tem que pagar, se não tiver estúdio, tem que pagar um estúdio para ensaiar, para depois, né? Bom, tem uma série de atividades que as pessoas não têm noção e às vezes o sujeito que é freelancer, né, o músico, né, o chamado músico autônomo, ele vai lá e sofre algum problema qualquer e não tem onde ganhar dinheiro, né, porque ele vive disso, né. E eu fico também preocupado, Annelise, não sei o que vocês acham, né, vocês são mais jovens, com os artistas da antiga, né, que passam necessidades. Outro dia veio ao estúdio, na rádio, a Leni Andrade. Leni Andrade, uma das maiores cantoras brasileiras, está no Retiro dos Artistas, lá em Jacarepaguá, no Rio. Né? Olha, a Leni Andrade cantou no Blue Note, em Nova York, cantou em festivais de jazz no mundo todo, reverenciada por todos e tal, uma super cantora, passando por essa necessidade. Né? Eu fico Eu acho até que o Retiro dos Artistas é uma atitude, é um projeto bastante interessante. Acho que se outras instituições seguissem esse exemplo, né, de usar uma parte do salário, uma parte da contribuição, então é como um clube, né? Eu não sei direito como funciona, mas você vai pagando ao longo da vida e a hora que você precisa daquilo, você tem uma série de serviços, um certo conforto. Eu não acho que é tão deprimente quanto as pessoas colocam. Deprimente é o abandono, né? Mas ela só foi lá porque ela foi abandonada, né? Essa que Exatamente. Teve problemas na carreira dela com empresários e tal. E quando ela foi ver a conta dela, ela não tinha dinheiro. Aí as pessoas foram ajudar, os músicos, né? O Gilson Peranzeta, pianista e outros, foram lá ajudá-la e aí conseguiram um espaço dela lá no Retiro, né? Muito triste esse abandono mesmo, né? E é o abandono tanto do Estado, né, familiar, muitas vezes, do próprio público, porque fica sempre tendo uma substituição, né, das pessoas, elas ficam sendo substituídas por novas pessoas, novos artistas. Isso aí. Quem que tá lá no fundo, lá, Curumim, que estava falando com você? É o Benedito, eu pedi para ele uma aguinha pra gente. Pensei que eles iam dar umas canjas lá. Tem outro que deu uma canja lá no show da turma lá dos baianos, do Baiana System, né? Então foi um... É ele aí, ó. É o figura. Ó, o figura. Já saiu quietinho. Tá todo mundo canta aí na família, ou Annelise? Eles gostam de música. Cantar... eles cantam, todo mundo canta, né? Cantar é a primeira coisa que a gente faz, todo mundo canta, mas eles tocam muito, tocam mais. O Rubi toca vários instrumentos, o Bento também, o Benedito tem bastante facilidade com o instrumento também, toca violão, tem umas noções musicais bem aguçadas. Eles gostam de música. Então tá, então vamos ouvir uma música, já estou dando o gancho para ver, né? As questões. Eu vi até na live que uma hora você fala assim, que você se refere ao seu pai, né? Aí você chega para, não sei quem estava atrás de você, aí você fala, é do vô, a gente vai tocar a música do vô. Né? Aí você fala, né? Lembrando, é do vô a música que nós vamos colocar agora. Muito legal isso. E o que a gente vai ouvir agora? Para dar um intervalinho para o próximo bloco. A gente vai escutar o Mau Juízo, da Annelise. Que é uma música do segundo disco dela, do Amigos Imaginários. E é isso. Então vamos rolar. Vamos rodar. Roda. Mau Juízo. 3, 4.
Faz mau juízo, nega, julga, interpreta tudo do avesso. Desconheço a razão desse ciúme, não assume e ainda me pune. Pena que você pense assim, mas você tá pensando em mim, eu perdoo. Dessa vez passa, me beija com amor no meio da praça. Larga dessa besteira, me deixa flertar, é brincadeira. Você sabe, na ladeira eu sou sua, sem barreira, na fogueira. Faz mau juízo, nega, julga, interpreta tudo do avesso. Desconheço a razão desse ciúme, não assume e ainda me pune. Pena que você pense assim, mas você tá pensando em mim, eu perdoo. Dessa vez passa, me beija com amor no meio da praça. Larga dessa besteira, me deixa flertar, é brincadeira. Você sabe, na ladeira eu sou sua, sem barreira, na fogueira. The first time, girl, I saw your face, I could feel the sun rose in your eyes, in your eyes. Ooh, girl, the first time, girl, I saw your face, I could feel the sun rose in your eyes, in your eyes. Ooh. 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 Um salve para o Zé Negro, um salve para o Ed Trombone, salve Thomas Arres, salve Saulo Duarte, Helena Inhaia, Mal, salve Luquinhas Martins, os nossos músicos que infelizmente não podem estar conosco aqui, mas estão presentes em todas as nossas canções. Muito obrigada por tudo, sempre. Até já. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Anelisa Assunção e o Curumim. A gente está falando de vários assuntos aí que nos toca nesse momento, os músicos, né? E eu queria saber se vocês, como é que vocês estão organizados? Vocês vão continuar lançando disco? Porque o pessoal, vocês trabalham bastante, né? A Anelisa sempre tem músicas lá na Rádio Brasil Atual, o Curumim também, né?
músicas que vocês estão lançando. Taurina tocou direto na rádio, opa, né? Curumim também, o último disco tocou direto. É a rádio que toca direto, vocês dois. Mas eu queria saber, vocês estão com planos assim, vocês vão, mesmo nesse momento, vocês acham que vale a pena lançar um disco novo, um trabalho novo, ou vocês estão dando tempo? Quem responde? Quem responde? Eu não estou com plano agora, não. Eu estou com várias demandas, assim, né? Tem outros discos que eu vou produzir agora. Tem esses conteúdos de live também que eles dão um trabalho, né? Eles demandam, assim, uma produção bem de bastante trabalho. Uhum. E eu não tô com... Eu tenho feito músicas, tudo, mas não tô pensando em lançar agora, não. A Anelisa que tá aí fazendo uma... Tá botando ali o alho para fritar ali junto com a cebola já. Fazendo os condimentos. Comecei a pensar um pouco, sim, em lançar. Não era uma ideia lançar nada em 2020, porque eu estou realizando também no paralelo esse último projeto da efemeridade do Itamar 70, né, que é o museu. Então, o ano passado eu fui contemplada num edital da Petrobras de preservação de memória, numa categoria museu. Então, eu estou trabalhando no levante desse museu. Ele é um museu virtual, mas ele é imenso, já é uma coisa muito grande, muito séria, né? E que a gente está trabalhando para que ele tenha todas as condições de ser um museu físico em breve também. Uhum. Então, isso é o que está bastante... que era o que estava programado para acontecer esse ano. Esse museu é lançado em novembro, mais precisamente no dia 20. E aí ele encerra todas essas atividades que eu me propus a fazer para comemorar os 70 anos do nascimento dele. Uhum. Então a gente teve o relançamento de LP, o palco da Virada Cultural ano passado, a ópera e agora o museu. Então, mexer com as coisas do meu pai são coisas que demandam muito trabalho energético, emocional, físico. Imagino. Então, eu não consigo muito fazer outras coisas. É uma coisa assim, eu dou um pause nas minhas coisas, nas minhas músicas, nos meus projetos, trabalho, depois eu despauso, deixo ele quietinho um pouco, volto para mim. Assim eu tenho feito ao longo desses anos todos, né? Essa foi a primeira vez que eu trabalhei os projetos dele sem a Serena, então eu tive também um pouco mais dificuldades no começo, não ter com quem dividir as decisões, e aí muitas indecisões também sobre os caminhos e tudo mais, mas sempre um amparo muito grande de amigos e equipe, de pessoas apaixonadas também pela obra, com muito respeito, então me ajudou. Isso me deu respiro para eu, nesse momento, começar a pensar na possibilidade de lançar alguns singles que devem complementar aí um trabalho maior, né? Uma obra de um disco normal. Mas ao invés de lançar esse disco de uma vez com todas as canções, eu estou pensando em lançar em pequenos blocos no segundo semestre, até que ele se complete, né? Até que ele fique com ali seus 45 minutos de música corrida. Vocês estão pensando em fazer alguma coisa, produzir alguma música relativa a esse momento? Porque tem muita gente que resolve relaxar fazendo uma música, ou não, né? Fazendo uma música sobre esse momento, falando, não, eu estou escrevendo sobre esse momento, que é importante e tal. Tem gente que espera passar o momento para depois fazer uma reflexão, não é? Tem dois tipos, né? O que faz na hora, que prefere fazer uma obra mais em cima da atualidade, e outros esperam a coisa mais amadurecer, passar, para depois escrever sobre isso. Vocês estão pensando do ponto de vista de composição, que os dois são compositores, por isso eu pergunto isso, e escrever alguma coisa nesse sentido? Nesse momento, ou você vai esperar passar para depois fazer uma reflexão musical com composição a respeito?
Olha, eu acho que tem muitas reflexões, né, já agora sobre esse momento, assim, e pelo menos eu, quando eu vou fazer música, quando eu vou compor, não é muito pensado, assim, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo, eu não, eu procuro não ficar fazendo essa antecipação, eu gosto mais de ah, escrever ou compor a partir de estímulos que vêm, que seja uma frase, que seja uma palavra que acende ali alguma coisa no meu corpo ali. Então, mas curiosamente, o que eu tenho feito, o que eu tenho produzido, composto ultimamente, são sempre coisas relacionadas ao momento, assim. Apesar de não ser uma coisa pré-programada, entendeu? Eu não estou falando assim, não, eu preciso falar sobre isso. É uma coisa que está surgindo, está emergindo assuntos mais dessa ordem. Mas eu não sei, eu acho que eu não sei se eu faria um disco agora, por exemplo, ou produziria, sei lá, um single que trouxe, só se fosse uma reflexão que eu acho que realmente contribuísse, assim, porque eu acho que muitas vezes eu, pelo menos, vou escutar música buscando outros assuntos, sabe? Quando eu vejo no jornal, acompanho na conversa com os amigos, aqui no café da manhã já se fala sobre isso, daí eu vou ouvir música também, já traz mais uma vez essa reflexão. Às vezes parece que vai ficar patinando, né? Então, eu acho que a música também tem esse lado também de complementar um pouco a nossa vida, assim, né? Trazer uma coisa que a gente está precisando, assim, às vezes um respiro, às vezes te levar para um outro lugar. E a taurina? Eu acho também, eu acho que eu já fiz música sobre esse momento, há vários anos atrás. Sem saber que ia viver esse momento, né? Exato, eu acho que muita música minha pode ser ouvida agora, e isso não só minha, né? Claro, estou brincando, mas estava conversando isso com a Tulipa, ela falou, gente, e eu, quando eu lancei o Taurina, tinha muita música que eu tinha feito, eu não sabia o gatilho dela, eu não conseguia entender muito bem por que eu estava falando, por que eu tinha construído uma composição daquele jeito. E aí os eventos acontecem na vida e isso se encaixa quando a gente trabalha também, porque escrever e compor é um trabalho que é muito ativado pela inconsciência, né? E aí a inconsciência num lugar mais elástico em relação ao tempo, ela também pesca coisas, né, de um futuro. Então, a gente ficou falando isso, a Tulipa ficou falando, nossa, tal música minha é perfeita para esse momento, né? Tipo aquela Dois Cafés, que é com o Lulu, que fala sobre o tempo, sobre como é que vai viver, que casa que vai viver, como é que vai ser, vai ter o que comer, é na cidade, é no campo, como é que eu vou sobreviver? Então, parece que ela acabou de fazer e acho que porque a gente também está condicionada a interpretar tudo que a gente ouve por esse ponto de vista, que é o que a gente está sentindo agora. Então, por isso que quando a gente está na fossa e a gente ouve uma música, a gente acha que ela foi feita para gente, né? Então, tudo, né? A música estimula tudo que a gente sente. Eu não tenho... Eu não sei se o que eu estou compondo tem a ver, mas assim como o Curumim, eu não sei para fazer uma música pensando, eu vou falar sobre a quarentena. Mas eu acho interessante, eu vi que a Adriana Calcanhoto lançou um disco super baseado na temática, né? Eu não sei como se chama, mas ela lançou já um single, que é o Funk da Quarentena. Tem muita gente produzindo músicas específicas, né? Agora, o que você falou é importante, porque às vezes a arte tem essa coisa premonitória, né? Você faz uma coisa, mas não sei por que eu estou falando sobre isso, e ela é premonitória mesmo, então tem a ver, né? Agora, escrever sobre o tema, né?
Se eu fosse vocês, como eu sou geminiano, né, eu ia fazer um negócio de protesto, que eu estou nervoso com esse governo. É o que eu faria, né? Eu rio para não chorar também. Ia ser uma coisa meio galhofa, porque, pô, não dá para aguentar todo dia as notícias que a gente recebe, né? Tem a lista de mortes e a lista de besteira que o cara fala e do que ele faz, né? É uma coisa, é uma equação terrível, né? É a lista de mortes e lista de bobagem que sai do governo federal. É trágico, né? E é cômico às vezes, porque é tanta besteira, né, que a gente não sabe o que fazer. Vocês estão achando que os músicos nesse momento estão conversando muito? Você falou que estava batendo papo com a Tulipa sobre esse momento. Está faltando alguma liga aí, alguma coisa que vocês devem fazer? Eu falo isso por conta da entrevista recente que eu fiz com a turma dos festivais. São mais de 130 festivais, que vocês já participaram de muitos deles, né? Pelo Brasil afora, e eles se reuniram para fazer um manifesto, para reivindicar, para batalhar, porque eles, realmente, festival com muita gente não vai rolar esse ano, certamente. Mas eles se uniram, e eu falei, poxa, isso é um exemplo bacana que vocês estão dando para todo mundo. Ele falou, nós temos muitas diferenças, são festivais de vários tipos e tal, mas nós estamos unidos aí. Você acha que os artistas, os músicos, vocês, da geração de vocês todos aí, estão se unindo, estão pensando, está faltando alguma liga? Como é que vocês fazem uma reflexão sobre isso agora? Olha, sobre uma movimentação mais política, é complicado, né? Tá muito confuso, né, esse momento, assim, porque a gente tá tendo que brigar por coisas muito básicas, né? Coisas mais avançadas, como, por exemplo, isso de ter um sindicato, uma cooperativa dos músicos, já parece que é uma coisa já do outro mundo, parece que aí já é a revolução. A gente está pedindo por coisas básicas, que é de sobrevivência. Então, assim, lógico, a gente tem conversado sempre com nossos amigos, outros artistas, tal, mas não vejo assim um movimento feito, né, por essa área, a não ser movimentos assim mais, como eu diria, mais efêmeros mesmo, através da internet, um abaixo-assinado, um protesto, né, coisas nesse sentido, mas realmente é um momento que ele é muito complexo, né? É isso, você teve a manifestação, por exemplo, semana passada, mas, né, a nossa filha, por exemplo, queria muito ir, e a gente não quer deixar ela ir, porque também não ir para a rua agora... Questão de saúde? Tem muita questão em jogo. O que vai ser mais importante, né? A nossa sociedade, né? A sociedade brasileira, o que a gente está lutando, o que a gente busca, ou se proteger da doença? É um momento muito difícil, assim, de equalizar todas essas questões, né? Num movimento político. É um momento complicado, né? Você tem a saúde em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, você tem necessidade de fazer um protesto. Você sente isso, né? A vontade de querer ir na rua e não pode, né? Porque como é que vai para a rua e você vai colocar em risco não só a sua vida, a dos outros também, né? Que é importante pensar assim. E fica essa loucura. E, ao mesmo tempo, vocês fazem lives, né? E eu nunca vi tanto consumo de arte nesse momento de quarentena, pelo menos na minha roda de conversa com todo mundo, consumindo muitos filmes, muita música, né? Quer dizer, é paradoxal, porque ao mesmo tempo que vocês estão sem trabalho, vocês, os músicos e os artistas técnicos, que eu chamo, né? Que também estão sem trabalho, com dificuldades aí financeiras graves, ao mesmo tempo, o consumo de arte, de música, está sendo grande, né? Enorme, né? E aí, por exemplo, cinema, o pessoal todo vendo muito filme pela internet e tal, só que o pessoal da arte lá do cinema, como disse a Laís Bodansky aqui, tem um fundo setorial que o pessoal não libera a verba, que é deles, para poder ajudar o cinema. Só estou citando o cinema recente. Agora tem a lei
que a gente espera passar para ajudar emergencialmente os músicos, né? Enfim, é uma coisa maluco, né? Porque ao mesmo tempo que se consome muito, quer dizer, todo mundo está curtindo muita música, a Annelise lançou, olha, viu a live e tal, e o pessoal está sem trabalho, né? É maluco, né? É um momento. Mas vocês estão dando algumas ideias legais, Annelise, eu acho que de aperfeiçoar o trabalho do artista, né? Na área de se organizar do ponto de vista econômico. Você falou uma coisa muito importante de como tem que ser feito isso, pensar no futuro, o retiro dos artistas, enfim, da aposentadoria, uma organização econômica, né, dos artistas. Eu acho que vocês se juntando em cooperativas, em alguma coisa assim. Eu estou aqui também fazendo a reflexão com vocês. Eu acho que é uma coisa muito boa, muito saudável, né? Porque sempre também tem o lado das pessoas. Como você não tem aí, eu vou te ajudar e tal, mas não é assim, não pode também explorar. Nesse momento é o contrário, né? Tem que estar unido. Você viu alguma coisa assim? Fala aí, Annelise. Não, é só complementando mesmo, né? A gente precisa tomar cuidado para o caráter de doação, porque fica parecendo que o trabalho artístico não é um trabalho, né? Então, ajuda o artista a não morrer de fome, ajude o artista a sobreviver. E a categoria da arte, né? Bom, a desvalorização do trabalho em geral, a gente viu ela acontecer muito rápido com esse governo, né? Então, a classificação de trabalho ela já não é algo respeitado dentro da cultura, menos ainda. Então, isso é só um sinal de que a gente não vai ter nunca uma cobertura do ponto de vista da política e dos governos em relação ao nosso trabalho, né? Ao nosso ofício. E acho que a gente precisa realmente se organizar. Infelizmente, não tem uma corrente, uma conversa. É um momento, né? A música, acho que de todas as artes, é a mais desunida. É mesmo? Que menos se pensa, porque se eu conseguir uma coisa aqui, eu não vou dividir, eu não passo. Então, claro, não são todos os artistas, obviamente, mas a dimensão é muito grande de diferença entre artistas como nós e, né, artistas de massa, né, do sertanejo, enfim, do axé, do brega, essa coisa que atinge a massa. Então, é incomparável, né? E a gente sempre tem uma cobrança muito grande por parecer que, porque a gente é artista pequeno, que a gente precisa o tempo inteiro, através da nossa arte, ter uma postura de protesto, de manifestação, de reivindicação das coisas. É claro que a gente tem, mas eu de vez em quando cutuco um pouco uma galera que aí sim deveria, né? Assim, assumir uma postura mínima de reparação e de compreensão desse lugar é o mínimo, assim, né? Então, há artistas que não vão precisar nunca de uma aposentadoria de R$ 1.200, né? E que tem uma aposentadoria garantida por recolhimento de direitos autorais, enfim. Mas a maioria não é assim. Então, falta a gente conversar, falta os artistas, os músicos, as cantoras, os compositores, né, terem mais consciência do que acontece nos universos, né? A gente não precisa, é muito triste um compositor como o Aldir Blanc passar por dificuldades no fim ali da sua vida, ter uma situação, ser exposto a uma situação, né? Enfim, e vários outros artistas que passaram por isso, né? João Gilberto, Tim Maia, meu pai, né? Que tiveram ali nos seus momentos de doença e de finitude abandonos, né? Então, acho que a gente precisa estar sempre atento a isso, sabe? Prestar atenção. Não dá para a gente deixar chegar né, nisso, né? E aí eu vou lá e crio uma lei que chama Aldir Blanc. Pelo menos isso, né? E é muito... Quer dizer, é incrível. Eu espero que
ela vai ser maravilhosa para todos, não é isso, mas porra, você vai reparar 2 semanas depois que o cara morreu colocando o nome dele na lei, é isso mesmo? Entendi, é. É isso que a Entendi o gente que você faz. está colocando, compreendi, claramente. É isso que a E, gente faz. A e também tem o gente lado de vocês que não quer ter uma lei com o nome dele vivo. É, isso mesmo. Ninguém lembrava que ele estava aí. É verdade, é Eu verdade. tô falando, é como você falou da Leni, né? E vários outros artistas que estão aí. O Moraes Moreira, a gente tem informação aqui para os amigos, né, comuns lá no Rio, quando o filho dele também, que ele não foi de Covid-19 que ele morreu, mas ele estava claramente deprimido. Estava deprimido, porque ele viu que não tinha mais o que ele ia fazer, né? O cara ainda sobrevivendo de shows, mas o cara era do Novos Baianos, pô, ganhou muito dinheiro. Não, não é bem isso. Né? Ao contrário, ele vivia ainda de fazer shows. Né? Então, quando ele viu que não tinha mais isso, ele ficou deprimido e juntando as doenças, né? Que com a idade vem, natural, né? E aí junta tudo isso, o cara, eu não estou dizendo que ele morreu de depressão, mas a família, os amigos disseram que foi por aí, foi quase isso. Eu reconheço, sim, isso. Meu pai morreu de câncer, mas claramente foi ativado, acelerado e estimulado por um estado de depressão bem complicado. Acentuado. E né? de abandono, de sensação de abandono, de impotência, de não conseguir conquistar, de trabalhar e dar murro em ponta de faca, de nadar e tá sempre no mesmo lugar, sendo empurrado sempre para a margem, né? Isso ao longo de 20 e 25 anos de exercício de trabalho é desumano, né? É desumano. E a gente faz isso, sim, a sociedade brasileira faz isso. O consumo de arte é bastante confuso. E é isso, a gente vai indo como dá, né? Eles gostei da cutucada da Taurina. A Taurina deu uma cutucada legal. Não, achei, é isso mesmo. Pô. A gente tem que fazer essa reflexão que eu queria de vocês mesmo, para falar sobre esse momento e exatamente fazer uma provocação também, né? E a gente se mexer, né? Ó, temos que nos organizar e tal. Você está falando, dando um relato que está acontecendo hoje. Vamos falar agora dos trabalhos, para dar uma amenizada agora. Vamos falar dos trabalhos. Vocês já estão preparando um especial aí para o Dia dos Namorados, né? Vocês são namorados, né? Então, vocês vão fazer juntos um especial de Dias Namorados. Vamos falar dos trabalhos que vem por aí, de vocês estão organizando. Podemos começar com o Curumim, que deve estar 200 produções. Um homem produz 200 discos ao mesmo tempo. Toda vez que eu encontro com o cara, tem uma produção nova. Aí vem lá na rádio, fala, quem que fez? Ah, foi o Curumim. Pô, o cara não para, pô. Impressionante. Fala aí, vamos lá dar os trabalhos aí, vamos dar uma animada. Então primeiro é isso, tem essa live que a gente vai fazer agora na quinta-feira, dia 11. A gente vai fazer um dia antes do Dia dos Namorados, porque o Dia dos Namorados já tá bucado, já tá cheio de gente, cheio de live, a gente buscou um espaço mais menos cheio de gente. E então vai ser no dia 11 às 21 horas 21 horas no YouTube. E então é isso, busca lá, a gente vai deixar os links tudo nas páginas das redes sociais, tudo vai estar bem informado ali. E vai ser acho que vai ser uma live bem bacana, né? É uma celebração de toda uma história que a gente vive aqui, né? Uma longa história. Tem essa coisa meio Big Brother, né? Eu ia falar isso, daqui a pouco eu vou pedir uma declaração de amor, o Curumim, para você fazer para a Anelisa. Aí você vai ficar meio... Não é? Você já fiquei vermelho, já. Se você falar, já fiquei com vergonha. Mas é verdade, além de dois artistas, né? De mais ou menos uma mesma seara, assim. Nós somos casados há muito tempo, temos toda uma construção bonita. Beleza. E vai celebrar isso nesse dia. Então, acho que vai ser bem bacana. Fora isso, eu tô aqui em vias. A gente agora está tentando descobrir como a gente vai fazer, né? Porque os planos mudaram todos. Mas a gente tem o disco ali do Antônio Carlos de Jocafe, junto com o Russo, né?
Aliás, aí ele também falou direto, o Russo deu entrevista aqui também na quarentena, lá direto da Bahia, ele só ficou falando, ele divulgou bastante o trabalho. Falou o tempo todo, a maravilha, né, Antônio Carlos, me passou o telefone de Antônio Carlos, vou falar com eles quando vocês forem lançar, ou até antes, porque merecem, né? Umas figuras da velha guarda ali que merecem o destaque. O pessoal não lembra deles também, né? É maravilhoso o que vocês estão fazendo. É nesse sentido que a gente está falando, né? Então vai ter do Antônio Carlos Jocafico, o Russo passar pulso, o que mais, o Curumim? Isso daí já vai dar, olha, do jeito que tá a coisa, que vai ser o trabalho remoto, né? Muito provavelmente, isso daí provavelmente é uma novidade, né, para todo mundo. Muito então, legal. Eu estou imaginando que isso vai demorar o ano inteiro, porque cada um vai fazer da sua casa, então vai ser isso. Eu vou gravar aqui uma bateria, umas ideias que eu teria, sei lá, para outros instrumentos, vou mandar para outro, daí o outro vai devolver, daí outro daí manda para outro, daí manda e esse ping-pong. Assim, é isso, no encontro a gente faria ali no estúdio em um dia, né? A gente provavelmente vai demorar algumas semanas para fazer uma música. Então, eu acho que com essa coisa remota vai ser o ritmo. Enfim, a gente vai ter que reaprender esse ritmo de trabalho aí, né? E até fazer lives, né, Curim? Porque cada vez que vocês estão fazendo uma, vocês dão uma melhorada no som. Eu percebi isso do Sesc, as outras lives que vocês fizeram, que vai mudando, né? Vocês vão tendo cuidado, vão se preparando. O duro é que, se for fazer, como eu estou aqui, vocês aí em casa, né? Se a gente fosse tocar juntos agora nesse momento, dava um delay tremendo, aí fica esquisito demais, né? Então não dá. Então nós estamos esperando um software para resolver o delay, né? Delay, aí resolve o delay, aí dá para fazer. Mas mesmo assim não fica tão bom, né? Por isso tem que fazer pré-gravações, depois montar tudo isso. A Annelise vai lançar singles, é isso, Annelise? Não tenho certeza. Estou pensando, estou cogitando, estou criando aqui, conceituando essa ideia. Vamos ver. Tá minerando, né? Minerando. Precisa de dinheiro, não tenho. Então, enfim, depende de um monte de coisas, né? Um single custa caro. Uma música, por isso que eu não quero fazer tudo tão isolado, porque fica mais caro, né? Mas o Curumim toca tudo. Você está em casa aí com ele, faz tudo, toca todos os instrumentos. Não fica mais barato, pô? Isso é engraçado, porque a gente não trabalha muito juntos. Aliás, eu ia até perguntar, vocês fizeram muitas canções juntos ou não? Não. A gente realmente tem... Opa! Espanto! O Colibri, eu já faço tanta coisa junto com ela, desde que eu acordo. Bom, pula essa parte aí, pula essa parte discreta aí, pula essa parte discreta. Daí chega essa hora da noite, a gente fala assim, que é a hora que a gente vai trabalhar, né? Pô, tá tudo pronto, tá todo mundo entregue, todo mundo fez tudo. Agora vamos trabalhar. Daí cada um vai para uma sala e fica fazendo suas composições. Mas jura que vocês nunca fizeram uma música juntos? Não, já. Já fizeram. Não é uma... As pessoas acham, né? Que tem casais que são assim, que fazem muito, né? Que fazem muito música junto. Rita Lee e Gilberto, a Tetê e o Arnaldo, né? O marido dela também compõe muito juntos. É a linguagem um pouco, né? Acho que tem a ver com várias coisas. E aí a ideia também desse meu disco é a gente ter pessoas de longe e fazer esse exercício de legal. Uma pessoa que grava em Salvador, outra que grava no Rio, outro grava em BH, juntar mesmo, aproveitar essa possibilidade, porque os músicos estão correndo atrás de conseguir gravar, né? Em casa, então isso também vai ser uma coisa muito legal. Bacana. Vocês estão então cheios de projetos e tem que continuar nessa reflexão e na criatividade também, isso é muito importante. Eu acho muito legal, o casal está aí firme e criativo, importante. E sempre pensando na estrutura da música que nesse momento está sofrendo muito, né? Claro que a gente está falando só da arte, da música e tal. Claro que todos os setores, né? A coisa é trágica, mas a arte também está sofrendo e as pessoas não têm noção do que a arte gera em PIB e trabalho para todo mundo, né? Sempre fica aquele sentido estigmatizado que o artista né? Não precisa, papapá. Então isso
é difícil, as pessoas precisam entender, aprender melhor como é que se faz, né? A arte e todo o trabalho que dá, né? Mas eu acho importante o que vocês estão fazendo e seguindo. Vai ter alguma declaração de amor lá na live do Namorados? Acho que vai, né? Acho que o Curumim, porra! Sentiu a cobrança, né? Não cobrança. Agora já está vermelho, vai ficar vermelho de novo. Dá uma vergonha, assim, dá uma... Então vai rolar, aguardem. Vamos fazer uma surpresa, então. Boa. Aguardem na live. Então vai ser dia 11, né? Agora, quinta-feira, no YouTube, às 21 horas. É legal vocês colocarem outro horário, porque está todo mundo fazendo 7 da noite, né? Pô, tá muita live às 7 da noite. Tem que... Pô, eu gosto de ver as lives, todo mundo põe o mesmo horário, aí já fica complicado, né? Bom, e para encerrar, o que nós vamos ouvir agora? Para encerrar essa conversa boa. É o Mistério Estéreo, né? Mistério Estéreo. Fala da música. Quem vai falar? O Mistério é do Curumim. É uma música muito romântica. Eu adoro, é linda, tem uns brilhinhos assim, vocês vão ouvir. Pronto. É gostosa. Pronto, já foi uma declaração de amor. Pronto, está resolvido assim. Valeu, gente. Obrigado. Um abração virtual para vocês. Um beijo. Abração virtual. E que vocês sigam aí firme no trabalho de vocês, que é maravilhoso. Eu admiro os dois isoladamente e juntos também, tá bom? Obrigada. E vamos em frente, que a gente tem muito o que fazer aí nesse momento. Valeu. Vamos embora. Tchau. Valeu, Curumim. Um beijo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, não é? Vai lá, ajuda aqui. Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia, todo dia, todo dia. Com a sua impecável e distinta harmonia. Harmonia, harmonia. Como se fossem duas notas da simples melodia. Melodia, melodia. Um mistério estéreo que eu te cantaria. Cantaria, cantaria. Pra vibrar cada canto dominante no seu coração, rodeando e balançando, enfeitando seu ouvido, seu pescoço, seu corpo, sua casa, seu jardim, contrapondo seu ritmo, seu som, tornando sua alma dissonante, enfim. Vem junto, Maison, vem junto, Maison. Vem junto. Você de casa, vem junto. Segue. Se eu pudesse, se você percebesse que eu faço de tudo só pra te encantar. Todo dia eu cantaria, todo dia. Fiz um par de brincos pra brincar todo dia. Todo dia, todo dia. Com a sua impecável e distinta harmonia. Harmonia, harmonia. Como se fossem duas notas da simples melodia. Melodia, melodia. Um
um mistério estéreo que eu te cantaria. Eu cantaria, cantaria. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a banda Mantiqueira. Fique com a gente.